Um dia, um garoto foi comprar jogos de PlayStation 2 com a sua mãe. Ao olhar para as prateleiras, ele avistou um jogo que chamou sua atenção, um jogo de super-heróis. E tinha uma Homem-Aranha na capa, então ele levou. Marvel Nemesis Rise of the Imperfects, lançado em 20 de agosto de 2005, graças a uma parceria entre a Marvel e a EA. Lançado para PS2, Xbox, GameCube, Nintendo DS e PSP. A história do jogo começa quando Nova York sofre uma invasão alienígena. Então, os heróis vão salvar o dia novamente. Não é mesmo? This is a News 12 special report. New York City under attack from unidentified Chablau. We join Claire on the scene. Jim, it's crazy out here. I have never seen anything like this. The streets are filled with debris. Olha, o Cidade Mortal. We're just trying to take cover. Oh, did you see that? Where's Captain America? Oh, this is horrible. The attackers, they seem to be coming out of nowhere. We've had unconfirmed reports that the Punisher is missing in action. Jim, are you getting this? Is that the Hulk? Hold on. Wait a minute. Hold on. Confesso que isso me traumatizou. O jogo é um briga de rua e um jogo de luta, com a mesma jogabilidade. O jogo possui modo versus contra bot, segundo jogador e um modo história. Os controles: botão de pulo, soco, agarrão e defesa. E o botão que irá fazer essas coisas mais poderosas, mas irá usar estamina. Caso usar o soco à distância, dependendo do seu personagem, ele irá jogar um projétil ou ele irá dar um golpe mais forte. Se usar o pulo, ele pulará mais alto. Se usar defesa, você irá fazer um escudo em volta do seu personagem, que vai refletir os projéteis. Se usar o agarrão, ele vai dar mais dano, ou carregar coisas mais pesadas. Alguns personagens conseguem voar, segurando o L1. Se segurar o botão de defesa e andar, seu personagem irá dar um dash. Aqui também tem opção de escalar, que é segurando o L na parede. Mas pra que eu vou querer escalar? A parede é um jogo de luta. Tá. É pra isso. As cores do cenário são destrutíveis e possíveis de ser pegas. Algumas servem para arremessar ou usar como arma. Dependendo da força do seu personagem, você pode pegar carros, até mesmo colunas. O jogo possui um elenco de 18 personagens. O Coisa, Wolverine, Elektra, Homem-Aranha, Demolidor, Tempestade, Venom, Homem-Tocha, Homem de Ferro, Magneto e os Imperfeitos. Eles são os personagens exclusivos desse jogo e cada um tem a sua história. Fault Zone. Uma mulher russa chamada Maria Petrov, que treinou muito para ser a primeira bailarina em um baile Bolshoi. Ela executou cada movimento com perfeição. Com o orgulho da Rússia, ela começou uma turnê pelo mundo, mas em Los Angeles ela sofreu um acidente de carro, fazendo ela perder os movimentos da perna. Então, ela citou a ajuda de Dr. Van Hawkel para fazer ela dançar novamente, e deu a ela uma perna robótica e criou aceleradores sísmicos. Ele a treinou a usá-lo. Agora ela busca por sua vingança. Destruir todos os deslizamentos de pedra do mundo. Brigade. Em uma missão militar, o objetivo era soltar um pacote em território hostil. Porém, em um ataque desconhecido, o pacote acabou explodindo, matando todos que estavam lá. Porém, o gás manteve os tecidos celulares vivos. Então, Dr. Van Hawkel coletou os cadáveres para fazer experimentos. Van Hawkel mesclou a parte de ambos em um corpo só, com enormes aprendizes cibernéticos blindados. Ele fundiu o cérebro deles a uma rede neural alienígena em suas memórias. Quando os demônios acordam, em um pesadelo tornam-se. The Wink. Seu pai era um grande mágico,
mas ele era mais um alcoólatra apostador do que um mágico. Então a sua mãe planejou uma fuga na noite. Sua mãe o passou o segredo de sua magia, então fugiu. E ela ficou com muito medo de ir com a magia, mas seu pai era amaldiçoado pela má sorte e estava rapidamente perdendo a cabeça. Quando os agiotas viram coletar o dinheiro, eles jogaram ácido em seu rosto e assassinou seu pai. Então ela fugiu usando a magia da mãe para salvar a própria vida. Ela ganhou a vida contando mentira aos desesperados pelo seu futuro. E foi assim que Van Hockel a encontrou e disse que iria reunir ela com a mãe dela. E foi colocado um reator de partículas no quadril dela, que permitia ela teletransportar entre dimensões, ajudando ela a se locomover rapidamente. Ela espera encontrar sua mãe novamente. Solara. Seu nome era Reiko e seu pai biológico era um chefe Yakuza. Forçado a se esconder após um assassinato em público, ele ficou furioso após descobrir que mãe de Reiko havia começado uma nova vida com o clã rival, e ela deu à luz na casa dele. Sentindo desonrado, ele tacou fogo na casa onde estava a família. Quando a empregada voltou, ela encontrou o bebê Reiko milagrosamente no meio dos destroços, sem um arranhão. O pai adotivo dela era um físico brilhante, e ela aprendeu muitas coisas com ele. Anos mais tarde, em sua pesquisa de combustão fria, foi muito procurada, mas houve um acidente no meio da apresentação, pelo qual todos morreram. Van Hockel transformou ela em um campo de contenção final, revestindo as entranhas com cristais alienígenas. O fogo não era sua maldição, mas era sua salvação. Hazmat. Um cientista estava em sua pesquisa de resolver o maior enigma do século XXI, de encontrar um antídoto para o vírus mais letal do mundo. Ele estava perto de criar uma super antigênio, mas ocorreu um ataque terrorista onde ele estava trabalhando, fazendo os procedimentos de contenção se tornarem inúteis. Então ele injetou todos os antígenos sintéticos por desespero e acabou criando uma composição química em seu corpo. Os antígenos estavam quebrando todas as ligações de suas células, então os cientistas e Van Hockel, usando nanites, criaram microconchas robóticas para as suas extremidades, e eles salvaram o que puderam de seus órgãos. Então ele vive para encontrar a cura da sua maldição. John On. John On e encrenca corria nos mesmos círculos, mas ele estava no local errado e na hora errada. Após uma confusão, Johnny foi preso em estado de Louisiana e condenaram ele à cadeira elétrica. Após 2 tentativas, na terceira, a energia da prisão foi totalmente irradiada, mas ele ainda estava vivo. Van Hockel, vendo os benefícios de seu poder, tirando ele da prisão, ele foi usado gratuitamente como um capacitador de energia e estava coberto com terminais como uma enorme bobina de Tesla, ganhando o poder de sugar energia do ar. Caso você tenha percebido, foi citado várias vezes o nome Van Hockel. Ele é o vilão principal da história. Como sempre digo, nunca confie em carecas. E por último, a protagonista Paragon. Maya, uma amazônia que foi capturada pelo Van Hockel para ser usada como experimento. As missões do modo história se resumem em sair matando todo mundo que você vê pela frente. Missões de matar inimigo enquanto anda pelo cenário, proteger alguma coisa, destruir alguma coisa, matar uma quantidade específica de inimigos. Esses modos podem variar colocando tempo ou derrotar de forma específica. E as batalhas contra os chefes, que são os imperfeitos. Após fazer uma missão que progrida a história, acontece um novo evento no qual terá que derrotar o herói selecionado, usando um dos imperfeitos. E é assim que é contada a história de cada. Após concluir a missão, um novo herói aparece para ser jogado.
A barra de vida funciona como Marvel vs Capcom. Ela se recupera até outra barra de vida mais escura. Se segurar o botão R, você recupera a estamina rapidamente. Ela se recupera sozinha, mas é uma velocidade baixa. E também tem um modo Rage, que é ativado com R. Após a barra vermelha debaixo da estamina está completa. O poder do Rage faz a sua estamina ficar infinita, mas ela não dura por muito tempo. Também é possível jogar o inimigo fora do cenário, mas não são todos os cenários que isso é possível. E os cenários são The Bridge, Ruas de Nova York Central, Mansão dos Vingadores, Clarim Diário, Grande Estação Central, Usina Elétrica e Sede da Roquel. Nas missões Briga de Rua, esses cenários ficam maior, mas ainda continua pequeno. Cada personagem possui suas diferenças. Homem-Aranha, Venom e Hazmat, que usam sua teia para se pendurar. Demolidor usa o seu bastão para fazer o mesmo. Wolverine, Newink e Paragon podem mostrar suas garras apertando R. Brigade, quando a estamina está baixa, ele começa a dar piripaque. Magneto consegue pegar todos os objetos que são feitos de metal. E também possui as finalizações. São feitas segurando o R com o agarrão, quando em cima da barra de vida do inimigo estiver escrito Danger. Magneto usa uma moeda para perfurar o inimigo e matar. O Homem-Tocha agarra sua cintura, puxa para perto, levanta-o e usa o poder do Extreme. E a Solara faz uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum. E o inimigo vira um monte de bolinha vermelha, extremamente violento. Uau! Às vezes me questiono por que a faixa de idade é tão alta. Sei lá, parece que os caras só vêm introdução e colocou a idade. Oh meu Deus do céu, as crianças vão ver isso, eles vão ficar traumatizados. Coloca para 17 anos. No máximo sai um sangue, mas é só uns pixels vermelhos que saem do personagem. Os personagens têm fala antes e depois das batalhas, mas eles não interagem entre si, é mais ou menos assim. Eu vou te matar rápido. Eu vou te deixar em choque. Essas são apenas frases de impacto. Os inimigos são bem simples. É o cara que bate, o cara que atira, o aviãozinho aí e o Homem-Bomba. A única diferença entre eles é que eles ficam mais fortes ao decorrer do modo história. E começa fácil e vai ficando difícil, fazendo algumas missões serem frustrantes, tipo uma do Homem de Ferro, no qual você tem que derrotar vários inimigos sem levar dano. O jogo é bem curto, durando de 3 a 4 horas, sendo uma coisa ruim e uma coisa boa. O jogo é bem repetitivo. Os gráficos do jogo são até que bons para PlayStation 2 em 2005, mas o problema é que os personagens parecem que está encharcado de óleo e o cenário só possui 2 cores, que faz você ficar perdido se o personagem tiver a mesma cor do cenário. A progressão da história é bem confusa, fazendo ser difícil em qual momento cada uma ocorre. Às vezes o personagem repete o cenário que ele já foi, ou ele é derrotado depois ajudado, depois derrotado e depois derrotado. Mas me pareceu que a derrota ocorreu antes, e quando o personagem é derrotado pelo Imperfeito, acaba sendo controlado pelo Van Rocker, usando um dispositivo preto com luzes verdes, que deixa o personagem verde, que fica até legal assim, bem maneiro. No modo história, além dos bosses serem perfeitos, também pode ser esses heróis controlados. O dispositivo também dá memórias a Paragon quando é pego, meio que um flashback de 7 segundos. E eles também deixam os imperfeitos mais fortes. Também possui as recompensas que você ganha por jogar o modo história. Elas são divididas em cartas que mostram coisas sobre o jogo, como o nome dos personagens, história, etc. Histórias em quadrinhos, que são os quadrinhos do X-Men, do Quarteto Fantástico, que estão dublados até. E filmes, que são as cenas do jogo. A trilha sonora consegue encaixar no ambiente do jogo. São até que boas.
Uma coisa legal sobre a trilha sonora é que ela não é um loop de 1 minuto. São bem longas, é de 4 minutos pra 8. Tipo, ela fica normal, depois se agita. Aí depois ela fica se alongando, e fica normal de novo, depois se agita. Depois vira outra música. Tipo, parece que o maldito criador delas fez várias músicas e ficou enfiando em um lugar só. E durante a vral, ela fica emocionante. Uau! É meio que uma música do gênero clássica. O compositor desse jogo é um cara bem famoso, até um cara que já compôs muitos filmes e seriados de TV, que é o Trevor Jones, esse vovô aqui. As artes do jogo são ótimas, menos o Homem-Tocha, mas o problema fica na versão de PSP. Parece um cão chupando manga. Os GDS dá até pra engolir. As cenas dos imperfeitos são feitas em live action, que eu acho bem legal assim, deixando um sinistro. A única coisa estranha é que na descrição das histórias, nas cartas, tem nada a ver com as cenas, tipo a do Brigade, que diz que são 100 soldados, sendo que só tem 5 na cena. A história da Solara sendo confusa no final, e outros erros na narrativa. A intro, que apesar de ter me assustado quando era pequeno, ela também é bem idiota, como o Hulk morrendo para o inimigo mais fraco do jogo, o Capitão América morpontinho normal. Às vezes eu me questiono como um exército não conseguiu impedir uns carinhos com a espada. Oh não, ele possui uma espada, o que farei? Personagens entrevistando os imperfeitos e eles apenas falando uma frase e metendo o pé. História digna de Oscar. E a Paragon se escondendo atrás de uma lixeira e ninguém acha ela, em um beco em que todo mundo passa. Incrível. O personagem mais inútil dessa história com certeza é o Coisa. A única coisa que ele faz no jogo inteiro é bater em uns carinhas e perder pra Fault Zone. Parabéns, você salvou o mundo! Tem uma missão do Homem-Aranha no qual você não pode deixar os helicópteros serem destruídos, pois eles servirão para salvar os civis. Mas ele não parou para pensar que o ataque também é aéreo? Sei lá, depois deles decolaram, uns 5 minutos depois eles devem ter sido atingidos. Parabéns, Homem-Aranha. Outra coisa curiosa é que dependendo do tempo a que você derrota o herói, o cenário muda. Quando a tempestade, se ela for derrotada no início, vai ser na rodovia. Se ela for derrotada no final, vai ser no laboratório de Van Rocker. Também o menu possui 8 músicas diferentes. Elas vão alternando aleatoriamente. E meu Deus, não tem como ignorar as finalizações. O Venom chega, dá uma mordida, dá um mortal e esmaga a pessoa. O Coisa pega a pessoa e fica batendo no chão. Os do Brigade e Van Rocker são os mesmos. Tipo, qual o sentido? Os caras só mudou a forma que eles fazem. A Elektra joga sua saia no inimigo, pega-o de volta e mete o pé. É estranha a semelhança do Van Rocker com Lex Luthor. Parece até cópia. Não sei como a EA não foi processada. Quando você é derrotado aparece Vanquished. Não sei, não consigo imaginar uma pessoa falando isso normalmente. As lutas de chefes no modo história não são apenas uma luta normal no modo versus. Os chefes acabam tendo ataques diferentes, como a The Wing, que acaba teleportando para cima e jogando baldes explosivos em você. Ou a Fault Zone, que acaba enfiando sua garra no chão e jogando pedras em volta. Ou o Brigade atirando infinitamente quando aparece um raio no meio do cenário. Isso também acontece com a Solara quando ela está perto de fogo. John Won acaba tendo um relógio gigante com energia, isso que também faz ele soltar raio infinitamente.
O Van Rock, o boss final, começa a soltar uns tiros do céu. E o resto é só mais uma luta normal. Existe até uma referência daquele filme O Iluminado, naquela cena lá no qual ele pega um machado e destrói a porta. E tem até uma referência a E voltando, e incrivelmente esse jogo teve coisas retiradas da beta que não foram para a versão final, tipo a tela de título, que seria Clash of Heroes. Talvez esse também seria o nome do jogo, e ainda bem que trocaram, porque esse nome é ruim. E algumas finalizações foram alteradas. Podemos ver isso em um trailer raro que mostra as finalizações que foram excluídas. Começando pela Solara, que ela dá um beijão no cara e o cara ia pegar fogo. O do Van Rock, que ele pegaria a pessoa e ia dar um tiro na cabeça. O resto dos personagens não tem. E os outros que tem nesse trailer são os do final. Provavelmente essas não são as únicas coisas que tem de excluído no jogo, mas essas são as únicas que eu sei. Bugs nesse jogo não foi uma coisa muito recorrente para mim, mas pelo que dizem na versão de PlayStation 2, possui muito mais, como erros de colisão. A versão de GameCube possui umas linhas nas cenas, que atrapalham um pouco de ver. O único bug que eu agradeço por presenciar foi esse daqui. Você deve ter percebido que até agora eu só falei poucas coisas da gameplay. Isso é porque ele é muito vazio, possui apenas um modo Story e Versus para jogar. Nem ao menos possui um modo arcade. Ele é só isso de gameplay. No PlayStation 2 e Xbox, ele possuía um modo online, mas não possui nenhum registro de como era. Mas provavelmente era apenas um modo Versus. A pessoa jogar um modo história, depois 1 ou 3 partidas no Versus, e ia parar de jogar. É simplesmente abandonar o jogo. Apesar do jogo também ser um giga de rua, isso não é desculpa de não ter profundidade nos golpes. Você só usa o botão para golpear, fazendo o combate ser estranho, tendo que usar agarrão toda hora, ou usar os objetos em volta. Também é possível um ataque aéreo, um combo, mas é bem difícil acertar já que o bot não para de se mover ou defender. O modo história é bem repetitivo. Você vai fazendo 5 tipos de missões ao longo do jogo, e as repete várias e várias vezes, deixando o jogo chato. A única coisa que salva isso é o curto tempo da campanha e as lutas dos chefes, que podem ser facilmente derrotados usando coisas do cenário, fazendo a luta durar 15 segundos. Isso para um jogo de 2005 é medíocre. Olhando para os lançamentos daquele ano, ele é muito simples comparado com eles, não valendo a pena comprar ele. Mas incrivelmente esse jogo teve 170 mil unidades vendidas só na versão de PlayStation 2. Para você ter noção de quanto isso vendeu, o Shadow of the Colossus vendeu 1 milhão de unidades e é um dos jogos mais populares do console. Mesmo com esses números de vendas, a EA nunca fez uma sequência ou uma remasterização. Eu acho bem difícil acontecer uma delas. E existe até umas teorias de um jogo cancelado que seria uma possível sequência, chamado Marvel Chaos, que possui suas semelhanças, mas como não possui os imperfeitos, logo não pode se afirmar que era uma sequência. O ruim disso é só a história acabar em um jogo, já que os imperfeitos foram pouco explorados. Apenas a Paragon teve um desenvolvimento. Eles não teve uma personalidade formada, apenas a origem das suas histórias. E eles nunca vão aparecer na Marvel, pois eles são de pertença da EA. Apenas uma nova parceria para a Marvel utilizar eles. O jogo também teve uma HQ. Não é a mesma história do jogo, e ela se passa antes do acontecimento dele. A única coisa que eu tenho a falar sobre é que os traços são muito feios, tipo, o destaque não é bonito. Enquanto eu jogava o jogo para fazer essa review, eu tava quase desistindo na última fase da Paragon. Eu levava um cacete dos inimigos. Quando passava da primeira parte, spanava os inimigos sem parar, eu simplesmente não conseguia passar. Ah, desisto disso, vou fazer uma coisa mais fácil. Boa tarde, galerinha. Hoje a gente... Não vou me render a isso. I am going to summon the castle and take you down.
Bruh. Boa noite, gatinha sem morando. Boa noite, Bruno. Play your shot, Aê, aê. Mas eu tava sendo burro, porque nesse tempo todo eu percebi que tinha um texto mandando destruir os bagulhos na parede. Eu destruí, resolvido, passei. Parabéns, Josh, por ser cego. E agora vamos falar da história. Caso você vai jogar o jogo ou não quer receber spoilers, pula para o tempo que tá aparecendo aí. Senta que lá vem A sua mãe. Aviso rápido, a história será mostrada na ordem que aparece. Eu não faço a mínima ideia no qual é a linha cronológica correta. Por isso terá alguns erros no meio da história. Por se passar antes, será com as derrotas que aparecem na história. A história começa com o ataque de Nova York. Nela, Capitão América, Justiceiro e Hulk são derrotados. Enquanto isso, o Coisa faz uma limpa na ponte e depois vai até a cidade. Wolverine também estava na cidade, também derrotando os invasores. Então o Wolverine vai até a mansão dos Vingadores e acaba se encontrando com a Wing. What are you doing here? Como fazer batata frita? Que estava mexendo nos computadores da mansão. Então os dois acabam lutando e no final o Wolverine sai vitorioso. E pergunta a ela o que ela estava procurando. E ela diz Paragon e desaparece. A Elektra acaba aparecendo e também vai ajudar a derrotar os invasores. Depois ela vai até o prédio do Clarim Diário e acaba encontrando o Demolidor, que estava sendo controlado. Então os dois lutam e a Elektra acaba ganhando. E tira o dispositivo que estava em seu pescoço. E acaba tendo visões de uma mulher correndo. E acaba caindo. Porém Van Rockle estava vendo isso e manda os imperfeitos agirem. Então, rapaz, já tá permitido caçar. Agora com o Demolidor consciente, ele também vai ajudar. Indo para o metrô, ele acaba encontrando John, que estava carregando o policial e ataca o Demolidor. Então os dois caem na porrada e o Demolidor ganha. Okay, tough guy. What is Paragon then? Após isso, o Demolidor pergunta quem é Paragon. E John também não sabe o que é e desaparece. Então, o Coisa é derrotado pela Fault Zone. Antes disso, Van Rockle mostra o seu novo projeto para os cientistas, que era a Paragon, e mostra do que ela é capaz. Depois da batalha do Demolidor, a Tempestade aparece na ponte e faz uma limpa por lá também. Por lá acaba encontrando a Fault Zone e acaba acontecendo uma luta. Your life is nothing. You serve zero purpose. You should kill yourself now. Okay. Então ela pergunta a base de quem está comandando o ataque.
fotos onde fala umas bobagens e se joga da ponte. Nesse tempo, o Venom estava vendo o dispositivo que estava controlando o Demolidor, na mansão dos Vingadores, e quer obter aquilo, por achar que vai ficar mais poderoso, e vai até a Power Plant, e acaba se encontrando com a Solara, que estava com o dispositivo. Então ela desafia ele a uma luta. Após Venom derrotar ela, ele pega o dispositivo e coloca nele mesmo. Outra cena anterior é quando Van Rockle começa a fazer várias cópias de Paragon, e quando ele vai colocar o dispositivo para controlá-la, Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Ela acaba tomando consciência e foge daquele lugar enquanto é perseguida. Depois de sair da nave e ir para as ruas, ela se sente fraca e vai até um beco e se esconde no lado de uma lixeira. Homem-Aranha aparece e recebe ordens de Tocha Humana de ir para a Power Plant, destruindo os computadores. Depois de destruir os computadores, ele volta para a cidade para proteger os helicópteros, para os civis saírem de lá. Mais tarde ele acaba se encontrando com o Venom, então eles lutam, o Homem-Aranha vence e tira o dispositivo do Venom. Ele tem outras alucinações. Um tempo depois, Tocha Humana aparece procurando o Homem-Aranha, mas ele não estava lá. Então ele decide ir sozinho até a base de Van Rockle e depois de passar pelos corredores, ele acaba se encontrando com o mesmo, que estava do lado do Coisa. Ele estava sendo controlado por Van Rockle e Van Rockle acaba ordenando ele a atacar o Homem-Tocha. Eles entram em um confronto e após tudo se resolver, o Homem de Ferro aparece. Então, gente, cadê o Van Rockle? A gente tem que destruir logo. E eu sei lá, porra. Então o Homem de Ferro vai até a Power Plant, que acaba sendo atacado pelo Brigade. Então os dois entram em um confronto, e após isso... Well done, Mr. Steel Man. I am Iron Man. Not for long. Filha da puta. O Homem de Ferro, após derrotar Brigade, ele tenta pegar o dispositivo, mas Van Rockle aparece e ataca o Homem de Ferro e pega o Brigade. Porém, o tempo todo, Magneto estava ali, observando o confronto. Então ele acaba saindo dali e vai até a Paragon, que estava atrás da lixeira, e tenta pegar ela. Vai almoçar. Eu quero dormir, porra! Porém, ali também estava Hazmat, que sequestra ela e foge. Então Magneto o persegue e eles acabam entrando em um confronto. Após Magneto derrotar Hazmat, ele acaba pegando o seu dispositivo e coloca na Paragon, que faz ela tomar consciência. Ele tenta convencer ela de ir para o lado dele, mas ela acaba batendo nele por achar que ele é seu criador. Porém Magneto tenta usar o seu poder, mas não funciona na Paragon. O metal dela é imune ao magnetismo. Depois de Paragon derrotar Magneto, ela pergunta por que ela foi criada e quem ela é. E Magneto explica que não é ele quem a criou. Então ela vai até a base de Van Rockle. Depois de passar pelos corredores cheios de inimigos, ela encontra Van Rockle. Ele tenta convencer ela que ele ajudou ela e ela foi feita para isso. Porém Paragon não cai nas mentiras e ataca ele. Porém era uma holograma e ele aparece com a sua armadura atrás dela. Então começa um grande confronto. Depois do combate, ele explica por que ele criou ela e suas motivações. Ele era um alienígena que fugiu do planeta natal dele, que foi exterminado e escravizado por outras raças alienígenas,
Então ele foi até o planeta Terra, reconquistar o seu planeta e salvar o seu povo. Então, após ele dizer isso, ele desaparece. Então o jogo termina com o Aparion e os imperfeitos em cima do prédio. Então assim termina a história do jogo. E ela me deixa com umas dúvidas. Os imperfeitos eram controlados se ele atacou Nova York apenas para procurar Paragon? Por que ele não só mandou os imperfeitos acharem a Paragon não atacar a cidade? Ninguém sabe, ninguém liga. E como disse no início do vídeo, o jogo teve versões para DS e PSP, que pela limitação dos portáteis não são a mesma coisa. Começando pela de PSP, que muda os menus e a jogabilidade continua a mesma. Porém o jogo é menos escuro, é mais colorido ele. Não possui um modo história e nem as missões de derrotar os imperfeitos, apenas possui as batalhas 1 contra 1. A câmera, ao invés de ser isométrica, agora fica atrás do personagem. As artes dos personagens mudam e até os personagens em si, como o John Won, que tendo uma calça laranja, o Coisa tendo um emblema do Quarteto Fantástico em seu short, o Hazmat com uma coloração roxa, e o Magneto com traje roxo e um capacete. Meu Deus, e o Wolverine com seu traje clássico. A versão de PSP possui a exclusividade de ter 2 personagens, que são o Doutor Destino e o Capitão América. Um cenário a mais e algumas modificações nos cenários, deixando bem diferente da original. O jogo só possui um modo versus e online, e uma campanha que é um arcade, que não é aleatório. E os heróis e os vilões têm ordens diferentes, porém as mesmas. E sempre no final vai ser o Van Rockle. Tipo, se você ir na campanha do Van Rockle, vai ser ele contra ele mesmo. Tipo, é qual sentido? E ao terminar a campanha, ele vai desbloquear um personagem. Você começa com 2 e vai ter que liberar um por um. Os gráficos do jogo não são muito afetados, a não ser a Solara, que por algum motivo ela fica destruída com os gráficos desse jogo. E o que o fogo não funciona. E o jogo deixa de lado 2 personagens, o Homem-Tocha e o Demolidor. Você ganha 2 e perde 2. E o jogo também tem um mapinha que mostra onde ficam os cenários. As skins alteradas do dispositivo neural foi removido dessa versão, só tendo a versão normal dos personagens, não tendo uma outra skin. E também não possui as finalizações. E o Turning Neural vira uma cadeira. Nesse jogo você também tem um sistema de cartas, que são os poderes que você ganha após terminar uma batalha. Você tem direito a 4. 2 vão ser passivas e as outras 2 vão ser poderes especiais, tipo força, recuperar vida, deixar mais rápido, essas coisas. Contudo, o jogo é isso, você vai bater nos mesmos personagens umas 30 vezes até desbloquear todos e parar de jogar o jogo. Essa versão teve um mod, que se você acompanha mod de PSP, você já deve ter visto, que é o mod dos Vingadores Guerra Infinita, que deixa os personagens com os trajes do filme. Modifica as texturas de outros para tornar eles outros personagens, como o Coisa virando Hulk, Magneto virando Thanos e o Von Rockle virando Ultron. O filme não era Guerra Infinita? E agora o de DS. O jogo novamente possui as alterações do menu e nas artes, e os modelos 3D dos personagens acabam ficando de PlayStation 1. Os cenários acabam mudando totalmente, até colocando novos, e eles são maiores até que as missões das versões de consoles. Os cenários é tão grande que é estúpido sendo só um jogo de luta. Essa versão possui o mesmo sistema da de PSP, porém agora as lutas são aleatórias. Nele possui adições de artes e skins para cada personagem, que são bem legais, não sendo uma alteração de cor. As únicas mudanças que permaneceram da versão de PSP foi o Magneto, que é a mesma coisa. O jogo não possui o Capitão América e o Doutor Destino, porém não remove o Demolidor e o Homem-Tocha. Os cenários aqui são praticamente totalmente destrutíveis. Paredes, portas, pontes, quase tudo é possível destruir. Ao invés de terminar a campanha de cada personagem para ganhar outro, aqui ao terminar a campanha você ganha moedas para comprar artes, skins e personagens. Já que é uma coisa bem chatinha, já que você não pode comprar qualquer personagem que você quiser.
Você tem que desbloquear ele antes ou acompanhar uma ordem correta. Às vezes você tem que terminar a campanha de 3 vezes só para ter acesso à compra de um personagem. Mas o grande defeito desse jogo é a jogabilidade. Meu Deus, como uma travada a jogabilidade. Na maioria das lutas o bot vai ficar te prendendo na parede, sendo possível de sair, e é todo quebrado, o inimigo não consegue reagir aos golpes, não se movendo, uma tortura pra jogar isso. E os efeitos são bem tosquinhos. E o jogo é todo bugado, às vezes você só dá um golpe e vai 2. Ou o inimigo entra no chão. Incrivelmente nessa versão as coisas são possíveis de arremessar, como é de PSP, mas aqui é bem mais zoado. E tem poderes que você pega pelo cenário ao quebrar alguma coisa ou arremessar que fica escondido. Mas na maioria das vezes são apenas vidas. Aqui incrivelmente tem as finalizações, que são bem macabras. Tipo, você vai pra uma rua e tipo, tá tudo uma neblina vermelha e seu personagem tá lá apanhando. Eu acabei descobrindo isso graças a um canal no YouTube e eu não sabia fazer, até que eu acabei descobrindo. E é bem simples, é só deixar o inimigo com pouca vida, sinceramente pouca vida, tipo, se você pular mata o cara, se tão pouca vida que o cara tá, então você aperta os 2 bagulho de baixo e vral. As finalizações continuam as mesmas, só que com um gráfico de PlayStation 1. A única mudança que ocorre é que as finalizações são da beta do jogo, as que foram excluídas, outras são só engraçadas mesmo. Os 2 jogos possuem historinhas antes das batalhas, meio que o Homem de Ferro falou que tinha alguém escondido nesse esconderijo, vamos lá bater nele. E o de DS só corre algumas. Se eu fosse recomendar para qual jogar desses 2, com certeza seria a versão de PSP, já que ela possui a mesma jogabilidade. A versão de DS é bem mais travada e bugada, mas a melhor coisa da versão de DS com certeza é a animação dos personagens. Lá na loja, quando eles ficam parados, eles ficam se movendo, com certeza é melhor é o Jomon dançando. O resto dos personagens parece que tem esquizofrenia, tipo, eles estão fazendo uma coisa que não tá acontecendo. Parece que os caras esqueceram de colocar os efeitos. Incrivelmente, apesar de ser um pouco desconhecido esse jogo, ele tem bastante speedruns. Só 5. Pelo menos tem. Eu até participei de derrotar um personagem 9 vezes, mais rápido possível. Mas infelizmente eu sou incapaz de fazer o modo história mais rápido, já que por algum motivo o emulador crasha e o de PlayStation 2 nem abre, tipo, o emulador quebra. E o sistema de speedrun desse jogo é bem fácil, já que existem missões primárias e secundárias. As primárias que vão progredir a história e as secundárias que vão te dar recompensas. É bem fácil saber quando ela termina. Quando o personagem acaba liberando um outro por uma missão, significa que as primárias dele acabaram. Então você vai naquele personagem que você desbloqueou e vai jogar até liberar outro, e assim vai indo. Também tem a speedrun de 100%, que é fazer todas as missões. Só um louco fez assim. Só uma boa dica aí pra você que quiser participar de uma speedrun, já que tem poucas até. Então você tem chance de ficar em primeiro ou um terceiro. Marvel Nemesis na época teve críticas bastante negativas. Tipo, as pessoas se decepcionaram bastante. Tipo, a nota máxima dele foi 7. E é até entendível, parando pra pensar, já que o jogo ele devia ser igual o Cyberpunk, sabe? Ele aparecia mostrar bastante coisa, mas não mostrou muita coisa. Ele decepcionou muitas pessoas, não atingiu as expectativas. Mas pra mim ele foi um jogo muito marcante. Quando eu vi esse jogo pela primeira vez, foi uma sensação única, uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Com certeza esse é um dos meus jogos favoritos que eu já joguei. Tipo, ele
É muito divertido, apesar de ser curto e repetitivo, tem um fator de diversão ali ainda. Então, se você é fã da Marvel, tá sem o que jogar, essa é uma boa escolha. Vai ser um jogo bastante divertido até. E pra mim, quando eu fui pesquisar Marvel Names no YouTube, foi bem estranho, já que não tinha quase nada sobre. Só tinha gringos jogando e ninguém falando. Só depois foi aparecer alguns vídeos, mas ainda são poucos. E esse jogo é bastante especial para mim, sabe? Eu queria dar um vídeo pra ele falando sobre ele, da história, da jogabilidade, como ele era. Pra ficar marcado, sabe? Para as pessoas verem e se lembrarem. Na verdade, ele não é esquecido. Você só não acorda se lembrando que em novembro você comeu feijoada. A gente já entendeu que esse jogo é medíocre e você gosta. Como você entrou na minha casa? Isso não importa. Você sabe muito bem o que está acontecendo. Vamos resolver isso logo de uma vez antes que isso piore. Então tá. Aqui que fica. É muito fundo isso? Vai lá ver. O que foi? Isso aqui tem nem 2 metros. E a gente tem muito mais a caminho. Notícias urgentes. Uma camada transparente surgiu em volta da Terra e está tentando esmagá-la. Cientistas de todo mundo estão tentando removê-la. Ela está tentando prensar a Terra e está em lentidão, vindo até nós. Em uma semana nós estamos mortos. Espero que tenha um ótimo dia. Boa noite. Como ontem foi meu aniversário, como presente seu, eu quero que você mande isso para algum amigo que jogava com você ou que gosta de jogo. Ou a Cintia vai pegar no seu pé de noite. Game over.